Agora sim, estamos sendo gravados. Então, o outro tema da live é o chat GPT, que está super em alta. Eu acho que todo mundo aí viu ou na sua timeline ou no YouTube. O que vocês sabem da plataforma? Já chegaram a mexer? Eu usei bem pouco ela. Eu usei bastante. Tô até O que viciado. tu usou? Para que tu Olha, usou? eu usei para copy de landing page, usei para copy de anúncio, usei para post de Instagram. Estou usando aqui agora, tive uma ideia aqui agora, tô com a tela aberta aqui, porque eu vi um... Eu tô em muitos assuntos por aí nas redes sociais relacionados a ele. Então, eu vi um questionamento, acho que foi no Reddit que eu vi isso. O pessoal falando que acho que funciona mais rápido e melhor se você falar inglês com ele. E aí teve gente falando que não sei o que. Eu comecei a testar aqui. E realmente ele me traz uma velocidade maior quando eu falo aqui em inglês e parece que a resposta também é diferente. Parece que a resposta é mais completa. Eu estou usando aqui agora pedindo uma... Eu falei assim, e assim, uma dica que eu não sei se vocês conhecem bem essa ferramenta, acho que o pessoal falou que não, né? Que eu uso bastante é o seguinte: quando eu quero que ele fale para mim alguma coisa relacionada à campanha, Facebook Ads, foi o que eu fiz aqui, eu falo assim, atue como um expert em Facebook Ads. Expert nisso. O que você quer saber? Aí eu vou e falo. Então, agora eu estou precisando criar uma estratégia. Que legal. Sim, porque essa ferramenta aqui, ela funciona muito bem quando você dá o contexto para ela. Se você ficar jogando informações aleatórias, claro que vem resultado. Só que pode ser bem melhor se você der o contexto correto para ela. Entendeu? Então, uma das dicas para você pedir qualquer coisa para ele é antes você pedir para ele atuar como. Atue como um copywriter, atue como um especialista em landing page, atue como, entendeu? O que você quiser. E aí você continua dando contexto para ele. Aí eu botei aqui agora, eu preciso criar uma estratégia para trazer novos clientes para minha barbearia. Aí começou aqui, ó, começou a falar, começou a cuspir um monte de coisa aqui, Ele, claro que isso daqui é uma informação genérica, mas se você quiser ser mais específico, pode mandar que eu vou te responder. Aí eu falei, tá bom, então eu quero que você seja mais específico. Me fala aí como eu posso criar a estratégia número 6 que você me deu aqui, de criar uma oferta especial de desconto para quem for o primeiro cliente novo. Como que eu posso criar isso no Facebook Ads, especificamente falando? E ele veio falando, ó, escreve isso, seleciona esse objetivo de campanha, faz assim, assim, assado, esse CTA, esses interesses. Então, o negócio, assim, é muito bizarro. Dá até um pouco de medo, né? Eu estava trocando, inclusive, uma ideia com o Lucas, que está aqui com a gente na live. Essa plataforma está, inclusive, fazendo o HTML, né? Código de... Sim, Código aberto. Pode falar. Eu fiquei assim, meu Deus. Então, fiquei apavorada. Eu fiz uma landing page semana passada e eu precisava incluir uma... lembrei. Eu precisava, depois que o usuário clicasse no botão de cadastrar, na página de obrigado, ele fosse redirecionado automaticamente para um grupo no WhatsApp, depois de um certo tempo. Eu queria, assim, depois de 3 segundos, a página redirecionasse ele sozinha para outro link. No caso, esse link seria um grupo do WhatsApp. E eu não sabia fazer isso. Aí eu fui lá no chat GPT e perguntei, agora você é um especialista em WordPress Elementor, tudo bem? Tudo bem. Preciso fazer isso daqui, como que eu faço? Ele cuspiu o código para mim, onde eu tinha que colocar o código, tal. Falei, cara, peguei o código, eu não fiz nada. Eu só copiei o código, fui lá onde ele falou, colei e funcionou. Eu vi que o Google está apavorado, né? Porque eles estão vendo até uma forma de modificar a ferramenta do Google, porque isso compete diretamente com o Google, né? Por que a gente vai agora pesquisar
na ferramenta do Google se tem o chat que te responde tudo, de forma muito rápida. Muito rápido. Uhum. A Microsoft já está investindo, né? Ele deve incluir isso daí no Bing para competir com o Google, não sei, mas Sim. Me parece que vem coisa aí nesse sentido também. E aí, Lucas, o que nos conta sobre o ChatGPT? Porque o Lucas está a semana toda em cima dessa ferramenta. Ele só vai me trazendo as informações para mim do que está acontecendo. Então, assim, antes do chat explodir, eu já tive um contato com ele lá no ano passado. Na verdade, eu comecei a brincar um pouco de programação, um pouco de Bubble, e daí eu tive uma sacada através do vídeo no YouTube de criar uma ferramenta que escrevesse as copies para mim. E naquela época era a ferramenta da OpenAI, né, que era o ChatGPT, só que ele estava numa versão que era inicial, assim, então ele não entregava da forma que ele entrega hoje. Os textos não saíam com precisão. Mas lá eu não lembro quando que eu te mostrei isso, Dani, não sei se foi setembro, agosto, eu já tinha criado uma função parecida com essa, mas assim, como ela não entregava tão bem, acabei não utilizando muito. E aí agora, né, explodiu assim o chat, e aí tem bastante gente usando. Dá um pouco de medo, né, até porque um dos criadores no início foi o Elon Musk, né, o Elon Musk e um outro amigo dele, e é até interessante porque eu gosto de acompanhar bastante os vídeos do Elon Musk, e ele sempre... ele fala, né, que o futuro realmente é inteligência artificial e dados, né? E só que ele sempre fala nos vídeos dele com bastante medo, assim, né, de onde que pode chegar esse tipo de tecnologia. Então eu fico pensando, se um cara que nem ele, que tem muito mais informação que a gente, tem medo disso, né? Então dá um pouquinho de medo, né? E assim, hoje na gestão de tráfego, bastante coisa, né, é operacionalizada, né, bastante botões que se clicam e tudo mais. Então, assim, já desde o ano passado, né, até falando com a Ruby, né, que é a dona da agência onde eu trabalho, antes dessa explosão assim, da inteligência aqui, né, para a internet, para marketing digital, eu já vinha conversando com ela, né, que eu já previa que realmente a gestão de tráfego iria dar uma mudança assim, drástica, que as ferramentas iriam se atualizar. Antigamente a gente fazia campanhas de Google que era só campanhas manuais, hoje já tem campanhas inteligentes. Então tu imagina assim, né, muita coisa vai mudar. Eu acredito que vou apertar botão, logo isso vai se extinguir. Hoje já tem ferramentas que criam texto, criam copies, já tem a outra ferramenta até da OpenAI que já está criando imagens. Essa ferramenta ela não cria com tanta precisão, até fiz alguns testes, não achei tão legal, mas tem uma outra também que já está rodando, que parece que entrega com bastante precisão, né? Até o próprio OpenAI agora estão com uma outra... Midjourney. É esse mesmo. E o OpenAI também agora está com outro projeto de criar vídeos, né, através desses. Então, tu imagina, eles vão criar texto de forma automática, imagem, vídeo, né, e tranquilamente daqui a pouco eles vão estar subindo anúncios, né? Então, assim, o que a gente vai ter que estar se diferenciando? Realmente é na estratégia, né? Cara, mas até a estratégia está ameaçada, porque eu estou te falando aqui agora, eu pedi uma estratégia aqui e ele está me mandando uma estratégia aqui para eu divulgar. Então, acho que, não sei, cara, assim, dá um medo, assim, parece que isso daqui é o começo do fim. Eu vi um vídeo, acho que foi o Thiago Fint falando isso, falou, isso daqui é o começo da Skynet, lá que o pessoal vive falando do Exterminador do Futuro, mas isso daqui é o bebezinho da Skynet surgindo. Hoje ela tá assim, mas aí pegando um gancho no que você falou também, eu tô no Discord deles, né, cara, e eu vi que eles abriram a lista de espera para o uso da API deles. Cara, quando eles liberarem essa API, ferrou. Porque... Na verdade, ela já é aberta, né? Ela já é aberta a API. Não, do ChatGPT, acho que não. Eu utilizei ela um tempo atrás e já estou vendo alguns aplicativos que já estão sendo criados com ela. Não sei... Pelo que eu vi, o pessoal fazia engenharia reversa, usava umas gambiarras para conseguir usar ele como se fosse uma API. Mas, porque, pô, eles abriram depois eu mando o link lá no grupo. Botaram um formulário lá pedindo para você entrar na lista de espera para a API do ChatGPT. E aí o pessoal estava falando lá no tópico oficial que isso vai dar um boom na indústria, por quê?
você vai poder abrir mão de ter o controle sobre tudo, porque tem muitas aplicações que você pode criar com ele para a comunidade de desenvolvedores desenvolver o que quiser. Então, Sim. por exemplo, eu citei aqui que eu peguei um código para ajustar, fazer um ajuste na landing page. Cara, eu ainda tive que copiar o código, ir lá no WordPress, colar e o negócio e funcionar. Só que se algum maluco do Elementor, do WordPress, com essa API na mão, pegar e fizer uma junção legal, eu nem preciso fazer isso. Eu vou falar assim, ó, crie para mim um código que redirecione a minha página de obrigado para um grupo do WhatsApp. Ele vai falar assim, ó, quer que eu faça isso agora? Quero. Vai ser igual o Jarvis, do Homem de Ferro. Mas não vou fazer nada. Mas aí tem alguns pontos, né? Porque na programação, se tu não tem alguns conhecimentos técnicos, fica difícil tu passar o comando para o chat, né? Tem um cara que no YouTube, que é o Dunker, alguma coisa assim, que o cara só fala sobre programação e agora os vídeos dele tá só sobre ChatGPT, né? E ele já vem aplicando no desenvolvimento dele. E, assim, ele fala que muita coisa ele consegue criar, torna mais produtivo, né, o desenvolvimento dele, mas muita coisa ele ainda tem que ali ajustar na mão, não vem totalmente preciso. Mas, com certeza, a evolução dessas coisas vai ser, assim, ó, Claro. gigante, sabe? Ó, não funciona muito específico porque o ChatGPT é genérico. Isso que eu tô te falando, quando abrir a API e um cara desse que vai falar assim, não, eu vou criar um aqui específico para programação. Acho que até criaram um chamado Copilot, copiloto, que é para a galera da programação. Quando começar a surgir esse tipo de clusterzinho, não, esse daqui é específico para copy, esse daqui é específico para Facebook Ads, esse daqui é específico pra... Aí ferrou, entendeu? Porque você vai ter a inteligência dele aplicada especificamente com muito mais detalhes sobre aquele assunto. Porque hoje, tem alguns assuntos que você pede informação ali, ele ainda traz resposta genérica. Mas quando evoluir a esse ponto da API, você usar como você quiser, ferrou. Aí, acho que ninguém tá salvo. Amigo meu desenvolvedor, ele mandou ali uma imagem ali para mim. Até não sei a fonte que ele pegou, mas é comparação, né? Hoje a versão está no GPT-3, né? E hoje ele tem processamento de 170 trilhões de dados. E aí a próxima versão que já estão preparando para lançar é o GPT-4, que ele vai ter 100 quadrilhões de dados, assim. Então imagina, tipo, o que é hoje rapidamente já vai ser um monstro gigantesco daqui a pouco, assim. É muito dado, entendeu? E assim, eu vejo eu vejo assim oportunidades. Pode falar. Fala, Dani. O Silas quer falar, ele levantou a mão já tem horas. Rapidinho, prometo. É só um comentário mesmo. Eu vou ficar depois só mais ouvindo. É só um comentário que eu tenho para fazer. É interessante a gente saber sobre esse tipo de ferramenta. Na verdade, a gente está mais inteirado, estuda sobre isso, procura saber. Mas, gente, assim, o desespero ele não vale. Por exemplo, a gestão de tráfego vai acabar. Não, isso não acaba assim. Por quê? Primeiro, você tem gente que ainda não está no Instagram. Muita gente ainda não sabe. Ontem eu gravei um vídeo de autenticação de 2 fatores. Tipo assim, um monte de gente veio falar que era bicho de 7 cabeças. Então, existe um pequeno grupo de uma parcela da sociedade muito pequena que usa. É claro que isso para o online, para um e-commerce, para uma venda direta online, claro que isso tudo é muito fantástico, maravilhoso e tal. Mas a gente precisa lembrar que o que faz vender é relacionamento com o cliente. E isso robô ainda não tem. Então, assim, vale a pena a gente ficar de olho, tal, mas robô não tem, e assim, não vai conseguir ter, a não ser dentro do metaverso, que aí até hoje eu vi uma entrevista muito louca do Pedro Alvin, né, que é o cara que criou a primeira... A Magalu. Então, assim, claro que tem coisa muito louca acontecendo, principalmente dentro do metaverso, tudo. Mas eu, por exemplo, eu sou da tecnologia, né, estudo tecnologia, eu faço mestrado fora, tudo em tecnologia, eu não tenho interesse nenhum em entrar no metaverso. Então, tipo assim, eu sei que isso é o futuro, mas não é um futuro daqui para 5 anos, é um futuro daqui para 40, 50 anos. E assim, acho que não cabe o medo, mas cabe, claro, a ciência, consciência, e de tudo que a gente pode fazer, é fazer o empresário trabalhar o cliente. Eu sei que talvez eu sou de outra área aqui, né, que eu sou realmente do tráfego e da venda, né, assim, eu me preocupo muito com comercial e tal, mas assim, é só uma opinião, tipo, não é um caso para a gente desesperar, eu não acredito, não vejo assim, tá ok? Não é questão de desespero, cara, é questão de estar ligado que isso está acontecendo, que começou esse movimento,
e já começar a pensar em como a gente pode usar isso a nosso favor, né? Porque eu falei aqui diversos usos que eu já estou fazendo, que já está me ajudando, assim, a economizar um baita tempão nas coisas que eu faço. E em relação a metaverso, como você falou, uma informação legal. Nesse investimento que a Microsoft fez agora, na OpenAI, eles suspenderam, eles demitiram praticamente todo o departamento de metaverso deles para focar aqui. Eles basicamente suspenderam todos os projetos de metaverso. Falou, não, é isso aqui agora. Isso daqui, eles estão comparando como se fosse o nascimento da Microsoft na época que ela surgiu. Cara, isso daqui está sendo um negócio que não vai demorar muito, vai explodir. Sabe? Então, essa a minha... Sim. Essa é a minha preocupação, assim, de a gente chegar e já se inteirar em relação ao que está acontecendo para usar a nosso favor, porque eu acho que não tem volta isso. Não, ter volta não tem, né? A tecnologia vem para frente, né? Sempre para ter mais coisas, mais tendência. Eu concordo bem, assim, com o Silas, justamente porque a gente não pode se apavorar, né? Então, não vai morrer do dia para a noite o tráfego, tudo que os redatores, principalmente os redatores que trabalham hoje, né? Hoje, essa semana, o Lucas apresentou essa plataforma para os redatores da agência que a gente trabalha e eles ficaram apavorados, porque impacta mais neles do que na gente. Sim. Mas eu concordo, assim, a gente só não pode realmente se apavorar. Eu acho que eu propus, inclusive, essa reunião, né, da nossa comunidade para falar do ChatGPT, não para a gente se apavorar, mas justamente para a gente entender o que está acontecendo, saber o que está acontecendo no mercado, até porque provavelmente os nossos clientes vão nos perguntar, né, porque é o que está acontecendo. Então, é importante a gente estar ligado, entender quais são as possibilidades da ferramenta, né, para a gente poder entender e poder trabalhar. Lucas, pode falar. Então, realmente, né, não é para a gente se preocupar, mas é a gente entender, né, a tecnologia, o que ela vai se aplicar. E outra coisa, é aquele ditado, né, tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Então, eu acho que a gente precisa ser esse pessoal que vai vender lenço. E eu vejo que também oportunidades vão se abrir com o ChatGPT. Então, assim, muitas empresas vão querer aplicar nos seus negócios e tem muita coisa técnica que precisa também entender do chat para te conseguir ter uma efetividade boa dele. Então, eu acho que outras oportunidades vão se abrir. Por exemplo, daqui a pouco uma implementação de um chat desse dentro de uma empresa vai se tornar tranquilamente um próximo serviço a ser oferecido, né? E aquele ditado, quem sai na frente bebe água limpa. Então, a gente tem que pensar em como que a gente pode evoluir junto com a ferramenta, né? E não, né, ficar nesse apavoro. Então, assim, tem algumas coisas que eu fui identificando. Pode falar, Mar? Pode. Isso que você falou, que vão surgir novas oportunidades, já vi umas, cara, que o pessoal já está criando a demanda eles chamam de prompt, né? Essas pesquisas, essas perguntas que a gente faz no ChatGPT, na gringa eles chamam de prompt. Então, eles já estão falando que vão precisar de especialistas em prompt. Você tem que saber fazer pergunta para ele, porque se você não fizer a pergunta certa, não adianta. Vem muita resposta genérica. O que eu falei no início, atue como um papapá. Essa é uma dica que eu peguei assim, eu falei, caraca. E aí, cara, e por quê? Não, eu vi um vídeo agora, um pouco antes da aula, que eu fiquei de bobeira, que era o cara usando o chat GPT para descobrir como hackear a senha do Wi-Fi do vizinho. Teoricamente, se tu pedir para a ferramenta como hackear a senha do Wi-Fi do vizinho, ela vai dizer que ela não pode te dar isso. Mas tem formas que tu pode ir trabalhando com ela e tu vai induzindo a ferramenta e ela começa a abrir até coisas que são ilegais. Ou seja, gente também mal intencionada vai utilizar a ferramenta para fazer coisas que não devem, né? Mas isso é mais para contextualizar que tu entender a ferramenta vai ser uma grande mina de ouro, né? Porque o básico ali e tal, fazer uma copy, mas tem muitas outras coisas que tu consegue fazer que vão aparecer no mercado.
Sim, cara. Ó, outro uso. Eu criei um arquivo no Notion, cara, que tudo que eu descubro dele eu vou documentando ali. Eu centralizando tudo que eu sei dele. E tu falou isso, daí me lembrou outra coisa. É um outro uso dele que eu também estou fazendo. Você pega algum texto muito grande, ou um livro, sei lá, algum artigo, e você fala assim, resume isso aqui para mim, ou me lista quais são os pontos mais importantes desse texto aqui. Ele faz. Toma. Esse. Cara, é uma ferramenta assim que veio para dar tempo para as pessoas. Eu Pra tava você tendo ganhar aqui tempo mesmo. eu tava tendo aqui umas viagens muito doidas, né? Que eu tava pensando. Tava pensando, pô, como que eu posso usar essa ferramenta para daqui a pouco ser um vendedor virtual? Por exemplo, a gente trabalha com escolas de odontologia, né? E geralmente tem uma rotação muito grande de comercial, e geralmente vem gente que não tem conhecimento sobre venda para poder vender. Então, o que eu pensei, né, na minha cabeça aqui? Não deu para aplicar ainda, porque o ChatGPT ele tem um número de caracteres que consegue colocar. Mas daqui a pouco, o que eu fiz e deu certo foi o seguinte: eu peguei uma ementa do curso, dei para o chat, pedi para ele entender aquela ementa, entendeu como é que era aquele curso, misturar com o banco de dados dele, e depois eu ia conversando sobre o curso, e ele me dando informações quando que o curso ia acontecer, quem que era o professor, aonde que era a escola, o que ia aprender no curso. Então, assim, tipo, ele foi me vendendo o curso, né? E aí eu fiquei pensando, daqui a pouco, a gente pegar histórico de conversas, de vendas que aconteceu, porque ele também entende padrão de conversa. Então, tu consegue, né, daqui a pouco, pegar um padrão que uma pessoa digita ali e aplicar em cima da venda. Enfim, vai surgindo algumas ideias bem mirabolantes. Mas outra coisa que dá para fazer, tu escreve um texto que é bem engessado, bem enquadrado, e aí tu pede para ele escrever de uma forma mais formal. Ele vai pegar aquele texto e vai escrever de uma forma mais formal. Então, assim, tu consegue mudar até a forma que A entonação. o texto, né? Então, assim, é bem doido. E tranquilamente, daqui a pouco, né, vão ser chatbots aí de venda muito mais eficiente do que os que tem hoje, que tu vai ali, coloca a opção 1 para responder tal pergunta. Não, agora vai ser uma conversação mesmo, que até as pessoas vão ter dificuldade de entender se é uma pessoa ou se é um programa. Sim. Total, cara. Ontem eu fiz um uso dele com um cliente que eu tenho, que ele vende acessórios femininos. E aí ela pediu para fazer uma campanha para atrair seguidores. Aí eu estava procurando alguma descrição do negócio dela, para eu poder colocar lá para a pessoa, quando bater no anúncio, falar, essa empresa aqui faz isso. E eu não achei. Aí eu pedi a ela, estava meio enrolada, assim, para me passar uma ideia, assim, me explica a sua empresa em uma frase, sabe? Ela estava com uma dificuldade. Aí eu fui lá no ChatGPT e falei, ó, essas são as características dessa empresa. Ela vende acessórios femininos, são pedras naturais, o público-alvo é de tal idade a tal idade, essas pessoas moram no Rio de Janeiro, e tal. Crie, então, para mim, 5 textos para eu colocar numa campanha que eu quero. Meu objetivo com essa campanha é atrair novos seguidores. Aí foi uma coisa mais ou menos assim. Cara, veio uma porrada de texto bom. Que eu fui colocando assim para ela, e ela foi ficando maravilhada. Caraca, isso está muito bom, isso está muito bom, isso está muito bom. E eu nem falei de onde veio, só fui colocando lá. Sim. E algumas funcionalidades, né, para a gente que é editor de tráfego. Então, hoje, por exemplo, eu utilizo muito para onboard do cliente, para mim entender mais sobre o segmento do cliente. E outra coisa também, né? Como assim entender mais sobre o segmento do cliente? O que você faz? Sim, por exemplo, a escola de odontologia, então eu quero entender mais como é que funciona a persona, né? De repente, se é um segmento que já é muito diferente, então tu começa a fazer perguntas ali sobre aquele segmento, ele começa a te explicar, e aí tu tem um entendimento maior sobre o cliente, né? Até para te criar um onboarding de iniciação do trabalho, ficar algo muito mais profissional, né? Tu mostrar que tu realmente entende, né, da empresa do cliente, né? E eu acho que poucos gestores fazem isso na iniciação, eles querem
startar a campanha e beleza, mas tu entregar um relatório onde tu mostra que tu realmente entende o que aquele teu cliente faz e para quem que ele vende, tu entrega muito mais valor e passa muito mais credibilidade no início. Então, utilizando o onboard do cliente, por exemplo, eu tenho um e-commerce de vinho que eu trabalho aqui, queria entender um pouco mais sobre o público de vinho no Brasil, que região mais que está, qualquer faixa etária de idade, renda alta, renda baixa. Então, assim, em cima das perguntas, ele vai me dando vários insights sobre público, palavra-chave para Google. Cara, assim, eu estou utilizando para tudo Lucas, mesmo. a gente fez também para aquele nosso cliente que tem veleiro, que é uma construtora de veleiros, de barcos. E a gente ficou apavorado, porque ele deu quem era o público, palavras-chave que a gente podia trabalhar no Google, e o que a gente não podia usar em questão de público-alvo. A gente ficou apavorado. Ele passou, assim, uns textões, assim. Isso é bem legal para a gente conseguir pegar e mensurar, principalmente clientes muito aleatórios, assim, que todo gestor de tráfego levanta a mão quem não pegou um cliente maluco, assim, que é bem diferente. Então, eu acho que é bem... Olha, vai ajudar muita gente. Eu acho que a gente não pode ver o chat como inimigo. A gente tem que ver com um baita aliado aí para gestão de tráfego. E Lucas, que tipo de pergunta que tu faz para entender a persona? Vou ali procurar, de repente, tipo, ali, qual é o público-alvo no Brasil que consome vinho? Aí ele começa a me dar dados ali sobre o público, faixa etária, aí tu começa a ir trabalhando ali. O que acontece? Cada conversa que tu inicia, ela aprende também sobre a conversa. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, eu pedi para resumir um livro. Resume o livro Pai Rico, Pai Pobre em 5 tópicos. Beleza, ele foi, resumiu, colocou em 5 tópicos. Depois das minhas próximas perguntas, ele me respondia em 5 tópicos, sem nem eu precisar. Então, o que acontece? Ele entendeu que uma forma que eu gosto de receber resposta era em tópicos, 5 tópicos. Ele começou a me responder só em 5 tópicos. Ou seja, então ele entende também as perguntas anteriores e ele vai desenvolvendo em cima daquilo também. Então, é legal a gente entender. E aí tem alguns comandos, né? Por exemplo, tu vai ali, faz uma pesquisa e tem hora que dá um bug e ele para no meio, assim. Então, tu coloca um continua no texto, ele já continua lá embaixo, não precisa tu atualizar e botar a mesma pergunta. Tem vários macetes que tu consegue fazer para né, dar uma funcionalidade legal. Sim. Vou te falar 2 perguntas que eu faço para a persona, que me deram um resultado muito legal. Eu peguei um cliente novo agora que está lançando um espaço de bronzeamento natural. Aí eu fui lá e escrevi assim, quais são os problemas, uma coisa assim, quais são os problemas que uma mulher que está procurando um serviço de bronzeamento enfrenta? Eu quero saber por que ela está procurando, por que essa pessoa aqui está procurando fazer bronzeamento natural. Aí ele botou tudo lá, as dores, né, da persona. Aí depois eu fui e perguntei, e quais são os desejos? O que essa pessoa está procurando de desejo? O que ela quer satisfazer na vida dela para procurar um serviço de bronzeamento? Toma, tudo. Eu falei, cara... E aí, em cima dos problemas, a gente já pede sugestão de anúncio, e aí vai criando vários anúncios. Vai no contexto, você está falando aí. A possibilidade é gigantesca, né? Então, assim, eu acho que muita gente vai ficar muito rica com essa ferramenta. Sim. E se souber aplicar da forma correta, né? Sim. Estou tentando puxar aqui umas buscas que eu já fiz para mostrar para vocês, cara. Outra coisa que dá para fazer que é bem legal, tipo, eu fui ali e coloquei, né? Me explique marketing digital como se fosse uma música da Anitta. Cara, ele explica o marketing. Olha só que louco, ele te explica o marketing digital como se fosse uma música, tá ligado? Tipo, para te criar música, tema, é muito louco. Isso para a gente produzir conteúdo, fazer post de tráfego, de marketing, é maravilhoso. Post de rede social, isso daí vai ser, muito bom. É por isso que eu acho que os redatores têm que ter mais medo. Sim. Pegando esse gancho aí do Lucas, também dá para você falar assim, explique marketing digital para uma criança de 5 anos. Aí ele coloca bem simples, coloca de uma forma que qualquer pessoa vai entender. Cara, é muito doido.
E a gente fica apavorado ou não? Eu fico empolgado, fico apavorado não. Eu fico eu acho Eu já tô vendo empolgada as também. possibilidades de fazer dinheiro com isso. Eu já fico aqui, ó. Caralho. eu acho que a gente que está dentro desse mercado e manja mais um pouco do que o geral, né, da comunidade, eu acho que a gente vê isso como uma oportunidade, né? A gente utilizar a ferramenta da melhor maneira para poupar nosso tempo e fazer dinheiro. Porque tem muita gente que, por exemplo, não tem nem Instagram para empresa, então imagine utilizar uma ferramenta dessa, que você tem que ter uma noção das perguntas certas para conseguir criar uma campanha, algo do gênero. Então a gente Aham. que já está nesse mundo é mais fácil. E outra, né? Aqui, A ó. gente tá no meio e a gente tá nesse burburinho. Então, para nós, isso é muito óbvio. Isso para nós é muito fácil a gente mexer e abrir e criar perguntas e utilizar a ferramenta em si, né? Mas vai pegar para o pessoal que não tá nem aí, não é da nossa área. É muito mais complexo eles entenderem, é muito mais complexo e parece uma coisa muito absurda. Então, a Sim, gente tem sim. que ter essa oportunidade de poder estudar, de poder entender a ferramenta e tentar sugar ela da melhor forma para o nosso negócio, né? Sim, sim. Aí, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo de landing page que ele me ajudou a criar. Eu falei assim: atue como um especialista em construir landing pages de alta conversão. Não quer mostrar para nós? Não? Às vezes, se puder Pô, capturar. eu só tenho o texto dela, ó. Eu pensei que tava. Não, Boa. mas olha o nível que ele faz, cara. Ó, cria uma landing page para uma empresa brasileira que ajuda. Tirar agora aí. Oi? Não entendi. Não entendi. E acho que travou o seu áudio daí. Travou, não entendi. Se quiser compartilhar, fica à vontade. Não dá para eu não criei, só tem um texto aqui. Eu vou ler para vocês. Aí eu falei, ó, para uma empresa brasileira que ajuda clientes a obterem cidadania portuguesa. O público-alvo são filhos de portugueses. Foi bem, eu nem fui muito detalhista. Aí ele trouxe o título, falou o título: obtenha sua cidadania portuguesa com facilidade e rapidez. Imagem de destaque: foto de uma pessoa feliz segurando uma bandeira portuguesa. Descrição, aí ele a descrição que eu tenho que colocar: botão de chamada para ação, agende sua consulta gratuita agora. Imagens secundárias: foto de documento, foto de cliente feliz, sessão de depoimento, até depoimento ele inventou. Sessão de contato, perguntas frequentes, rodapé. Aí eu falei assim, faça uma versão mais longa e detalhada. Ele fez uma landing page maior ainda, colocou mais pontos aqui na landing page. E aí você também pode pegar os pontos que ele não fez tão bem e pedir para ele focar especificamente naquele ponto. Então, na parte de benefícios, eu achei que ele foi muito genérico. Eu falei, descreva com mais detalhes a seção de benefícios. Aí ele toma benefício. Um pouco mais. Aí ele, mais. Cara, o negócio é muito louco isso daqui. Nossa, mas vocês falando, eu comecei a testar aqui, porque tem um possível cliente na fisioterapia e pilates. Eu tava meio perdido em questão de persona, etc. Comecei a testar aqui, assusta um pouco. Uhum. Parece mágica, né? Sim. Você conseguiu fazer perguntas sobre a persona? Então, eu peguei o público aqui, quer ver? Deixa eu compartilhar com vocês, acho que é melhor. Eu gosto de compartilhar, toda quinta-feira eu tô compartilhando dela. Vocês estão falando de compartilhar e compartilhar a tela? É isso? Isso. Ah, tá. Agora Exatamente. entendi. Toda oportunidade que o Thiago tem, ele compartilha. Semana passada ele ganhou uma consultoria no Google. É verdade. Semana Toda quinta eu tô passada só aqui. deu ele e a tela dele. Aham. É isso Eu aí. usei uma vez. Tem que aproveitar a oportunidade. Ultimamente eu tô assim, toda oportunidade eu tô indo. Então, aqui, ó, eu tenho questão do público para fisioterapia e pilates. Aí ele me deu 5 opções aqui que eu posso focar, segmentar um pouco mais. Claro, é bem abrangente, né? Mas já tem uma ideia legal para focar no copy, para fazer a publicação. Aqui também é para as campanhas, bem bacana. Tipo, Tu pode pedir para ele sair específico também. Sim. Em cima de algum público. Vai dando comando como se estivesse conversando com ele. eu não faço nem ideia como usar direito ainda. Mas é muito massa.
Eu tô procurando um da persona aqui, aí eu vou mostrar. Que aí você tem que perguntar quais são... ó, uma da barbearia que eu fiz aqui, ó, foi o seguinte. Me dê motivos comuns para as pessoas mudarem de barbeiro. Aí ele listou. Ó, falta de habilidade, experiência do barbeiro, ausência da comunicação escuta ativa, falta de higiene e limpeza total. Por que que eu lembrei de fazer essa pergunta? Porque a minha irmã tem 2 filhos e o mais novinho queria fazer um corte diferente, queria fazer um desenho na cabeça, um raio. Maluco ele, queria fazer um raio na cabeça. E aí ela falou assim, eu acho que o barbeiro atual dele não tem habilidade para fazer isso, porque ele é mais velho. Eu acho que ele não está atualizado com essas coisas. Me indica aquele seu amigo lá, que do outro lado, não sei o quê. Aí eu fui e indiquei. Aí eu me liguei que isso pode ser um problema de uma persona que é uma mãe que tem filhos pequenos, os filhos querem cortes mais modernos, mas estão cortando o cabelo com um barbeiro mais antiquado. Aí eu falei, porra, então isso daqui entra como um alvo de persona para barbearia. Deixa eu perguntar lá quais são os motivos comuns que fazem uma pessoa querer trocar de barbeiro. E aí ele trouxe. Não, e aí tu pode utilizar como copy, né? Essa persona tu usa como copy, tá ali no anúncio. Focado em mães. Pô, seu filho quer fazer um corte de cabelo mais moderno e o barbeiro atual dele, e você tem medo do barbeiro atual, sei lá, não conseguir fazer esse corte. Aqui, aí começa. Né? Não, esse tipo de insight ele é fundamental para nós que somos gestores de tráfego, porque a gente tem que fazer muito bem o nosso feijão com arroz, né? Então, fazer muito bem o tráfego, mas alguns insights que, fora às vezes do óbvio, né? Corte de cabelo masculino, tá? Aí, para barbearia é isso. Tá, mas além disso, o que a gente consegue oferecer? Então, fazer bem o feijão com arroz, mas está sempre, né? Pensando em algo diferencial para o nosso cliente. Uhum. E aí, mais alguma consideração? Pô, tô procurando. Essa da persona eu acho que é sensacional. Porque ele traz, sabendo perguntar, ele vai te dar o ouro ali para você criar o teu anúncio. Tem que começar a mexer, a começar a perceber como é que funciona, né? O Lucas falou, inteligência. A própria plataforma vai entendendo a forma que melhor consegue utilizar e seja mais fácil de comunicar, né? Então, tu vai aprendendo, né? É uma otimização da plataforma. Vou mostrar aqui, ó, uma guia. Como é que eu faço aqui? Peraí. Esse dá para ver aí. Dá para ver. Olha lá. O que eu falei, você pede para ele atuar como antes. Então, eu falei, atue como um profissional de marketing e... O interessante é que quando você vai testando, no caso, você já está aí com muitos macetes da plataforma. O Atue Como, vários outros que você deu ao longo aqui da ligação, da plataforma, assim, tanto para a otimização da plataforma quanto para o gestor saber o que perguntar, né, de acordo com que vai desenvolvendo, mas ajuda muito quem sabe o que perguntar. Sim, exatamente. Por isso que eu falei que vai surgir a demanda por esse tipo de profissional. Pessoas que sabem fazer perguntas. Daqui a pouco não, já deve estar tendo aí curso para saber mexer em chat GPT. Eu vi já vi também. uns anúncios aí de curso para chat aí. Cara, se você começar a pesquisar em inglês no YouTube, no Twitter, no Reddit, tu vai achar muita coisa sinistra.
Porque aqui em português a galera tá fazendo que nem eu, assim, vê o que tem na gringa e traz para cá. Só que eu não crio conteúdo, eu fico para mim. É a galera que faz isso, solta aí o que quer quando quer. Mas a dica que eu dou é essa também, pesquisa em inglês. Nos principais locais, né? YouTube, Google, Twitter, Reddit, que você vai achar o ouro. Baita dica. Galera, Tem que botar o cursinho de inglês para funcionar. é verdade. E a gente que, por exemplo, eu não manjo nada de TI, né? Nada. Eu consegui fazer uma agenda eletrônica em Python. Eu não sei se é assim que fala também, mas eu fiz, porque eu estava precisando pelo chat GPT, me deu a programação completa. Assim, eu fiquei bobo, porque, assim, por mais que seja bobo uma agenda, mas eu consegui pelo chat GPT. Ele me deu a programação todinha. Aí é só chegar e configurar. Eu fiquei... Nem os desenvolvedores de site estão a salvos. Deixa eu ver se eu... Veio para colocar todo mundo em alerta. Todos, e eu também fiz vários criativos para o Instagram, utilizando o chat GPT. Eu pedi para ele descrever um criativo, vários criativos, que eu fiz uma biblioteca. E a partir do que ele descreveu, ao final eu pedi para ele traduzir para inglês. Ele traduziu todinho para inglês. Eu coloquei lá no Midjourney. Alguém usa? Eu ainda não uso, mas eu tô cadastrado lá, mas ainda não usei, cara. Eu consegui Discord, fazer né? várias... no Discord. Eu consegui fazer várias imagens, assim, para usar de criativo. E ficou assim... Eu fiz algumas sem o chat GPT, ficou péssimo. Mas imagina péssimo. Agora, com o chat GPT, ficou parecendo que eu era, assim, um pintor, ou se não, sabia fazer aquelas formas 3D que... Gente, é sensacional. Qual é o nome da plataforma mesmo? Midjourney. Mas colocar Discord no Google. Não, se botar só Discord não vai achar, não. Tem que ser Midjourney. Não. Tem que escrever como? Vou colocar. Midjourney. Ó, o cursinho de inglês aí em dia. Ah, tá. Deixa eu ver se eu pego mais alguma coisa aqui do meu Notion para vocês. Esse Notion aqui vale ouro, hein? Enviei o nome aqui, ó, no chat. E também tem o DALL-E, né? Mas o Midjourney eu acho melhor. Sim. Assim como o nosso amigo aí falou da Anitta, você pode citar qualquer personalidade. Você pode falar assim, responda como se fosse o Platão. E ele vai te dar uma resposta filosófica sobre aquele tema. Que massa. Não, veio para ficar essa plataforma, porque daqui a pouco a gente vai estar tão acostumado a mexer nela e usando tanto ela que a gente não vai nem saber mais mexer nas outras coisas. Então... E vocês viram o preço que ela vai custar? Não. $42. Você tá brincando. Muito acessível. $42. Já está cobrando para algumas pessoas. Parece que a galera dos Estados Unidos já começou. Eles manteram, eles têm ainda a versão free e a versão paga. Só que a free, eles colocaram lá que é mais lenta, você não tem prioridade. Não sei se vocês já tentaram entrar algumas horas do dia, que ele fala assim, tá alta demanda, não dá para entrar agora. Então, mas eu consegui fazer uma manobra porque eu não estava conseguindo entrar de jeito nenhum, porque eu já estou um pouco dependente, né?
E você entrando pelo OpenAI, aí Uhum. você faz o login pelo OpenAI e lá no OpenAI ele já manda direto pro chat GPT. Hum. Sem precisar Eu também. Eu já logo aqui na tela do prompt deles. Eu já logo ali, Isso. eu não vou para a primeira tela, não. Só que às vezes até ali eles dão uma mensagem, ó, demanda tá alta agora, espera um pouquinho aí. E aí a versão paga, eles estão falando que tu não pega essa fila. E é Aí a vitalício gente todo? até reclamando. Oi? É vitalício ou anual? Não, é mensal. É mensal. Eu achei até barato, cara, porque eu tava achando que ia ser por crédito. Tipo assim, você compra créditos e tem direito a não sei quantas consultas. Mas era assim antes, tá? Ele cobrava pelo valor X de caracteres que ele te respondia, entendeu? Então, tipo, Uhum, 300 caracteres, $5. Era uma coisa assim que estava sim. sendo cobrado antes, naquela primeira vez que eu utilizei a ferramenta. Uhum. Tem até uma ferramenta de copy chamada Jasper, conhece? Uhum. A Jasper cobra sim, se eu não me engano. Ele tem Sim. diferentes planos que dão os limites lá de você fazer as perguntas. Não é tão caro não, mas para quem está começando, realmente, fica em torno aí de R$ 250 mensais. Cara, mas sabe o que eu pensei? Olha só, hoje você oferece gestão de tráfego, Sim. né? E você não oferece fazer os criativos do cara, ou de repente alguns posts do Instagram dele. Com essa ferramenta aqui, tu pode fazer ele pagar a tua mensalidade, oferecendo, ó, eu consigo gerar aqui para você 3 posts por semana, por mais tanto, entendeu? Para fazer ele bancar aquilo ali e você usar até para outros clientes. E aí, se você fizer o combo, como a gente estava falando, Chat GPT e Midjourney, você tem posts de mídias sociais ilimitados. Eternos. Tu pega o Chat GPT, pede para ele criar o texto do post. Joga esse texto no Midjourney e ele cria a imagem. Tá pronto. Tá pronto. Eu tô até pensando, vou compartilhar com vocês, buscar uma renda extra com Google AdSense, com blog. Total, cara. SEO. Esse troço escreve artigo de SEO, pô. Se você treinar para ele, você é um especialista em SEO agora. Escreva para mim um artigo de até 1.000 palavras, só que ele vai engasgar pra caramba nessas 1.000. Vai ter que falar, continue. Escreva para mim um artigo de 1.000 palavras sobre o assunto, tal, usando as melhores técnicas de SEO. Usando ponto, ele vai escrever aquilo ali. Só que tem um problema. O Google já está preparado para detectar textos que foram gerados por inteligência artificial. Por quê? Ele sabe que ele, na busca orgânica dele, ele quer dar moral para quem tem conteúdo bom, né? Então, você aparece nas primeiras páginas por causa disso. Só que, se você usar um texto de uma inteligência artificial tipo essa que a gente está falando aqui, ele consegue detectar e ele não vai te dar os benefícios. Aí você tem que passar esse texto numa outra ferramenta para mudar as palavras. Se eu não me engano, é Killbot o nome. Para ele mudar as palavras, mudar um pouquinho, enfim, muda a estrutura um pouco para disfarçar que não foi um bot que escreveu isso. Aí você tem o benefício daquilo ali no Google. E se eu não depois que tu escreve no Google, eu não sei como é que é a palavra-chave, mas tem uma palavra-chave que tu faz ali para achar o site que detector de texto bot, sei lá, não sei como é que se fala isso. Tem um site que você joga o texto ali, ele fala, 90% desse texto aqui ter sido escrito por um bot. Não vai passar. O site te fala isso. Se não passar nele, não vai passar no Google, entendeu? Então, o problema que você pode ter oferecendo um serviço de SEO, escrevendo artigos para os outros, é esse. É você entregar um texto bonitão, mas que quando o cara botar lá para ranquear, não vai ranquear.
Isso é um grande problema. Eu fiz até uma coletânea ontem, que eu estava de bobeira, estava cuidando do meu filho à tarde, e eu fiz uma coletânea copiei um blog, peguei 5 textos e pedi para ele transcrever aqueles textos com outras palavras de forma mais simples. Realmente, eu vou falar com você. É só um bot mesmo, porque eu li, falei, gente, não encontro nenhuma imperfeição ou nenhuma inconstância aqui. É só no aplicativo mesmo, a aplicação que faça isso. Sim. E até Mas se você não for trabalhar com... Cara, se você for pensar em geração de texto, esquece SEO, porque tem esse problema aí. Aí você vai ter que dar uma volta, tem que dar uma pesquisada maior. Mas você pode vender carta de vendas, você pode vender script para YouTube, script para vídeo, né? Para pessoa... Sei lá, olha só, vamos pegar alguém... Se a gente for olhar o Instagram de quem já cria conteúdo, algum influenciador aí, sei lá, alguém... Sei lá, vou falar aqui uma psicóloga. Pega uma psicóloga que cria conteúdo para rede social. Caramba. Pois é. Tu pode chegar nela e falar assim, ó, eu vou te vender um pacote aqui de 5 já scripts de vídeo para você gravar por mês, portanto. Não tem problema daquele texto ali com ranqueamento e tal. Você só vai dar para ela o tópico e o que ela tem que falar. Pronto. Sei lá, qual o trabalho que tu tem de fazer isso? É de abordar e o troço vai gerar o texto para você. É só o SEO mesmo de texto de site, que é realmente mais preocupante, mas roteiro de vídeo, que pelo menos a gente que trabalha com tráfego, às vezes tem alta demanda, porque às vezes o especialista não sabe gravar vídeo, não sabe se portar na frente de uma câmera. A gente vender esses roteiros também é legal, oferecer junto com o nosso serviço de tráfego. Eu tô reformando a minha rede social, porque, assim, da primeira vez eu fui empolgadinho, ficou bem feio, né? Ficou bem feio mesmo. Aí eu dei uma repaginada, tirei os conteúdos que não ficaram tão esteticamente bonitos, apesar do conteúdo ser bom. Aí eu fiz ontem. Eu peguei 5 roteiros para que eu faça história. Eu já gravei ele na cabeça aqui, e já tá lá na minha... Eu vou até copiar aqui agora, para eu não perder. Fico até com medo de perder esse negócio. O script dos stories que eu vou fazer para semana que vem. Domingo eu vou no parque aqui perto, e lá tem uma iluminação boa, e vou fazer lá. Ah, vocês estão falando de script, ela falou aí para expert e tal, tem um vídeo no YouTube, sabe aquele ator Ryan Reynolds, que ele que fez adoro ele. O Deadpool? Então, tem um vídeo dele usando um script do ChatGPT. E aí, no final, ele lê o script e fala, ó, isso daqui foi com o ChatGPT. E ele, com a atuação dele, né, tal, o cara é ator bom. Porra, lendo o script, ele falou, ó, ChatGPT. Maravilhoso. Depois escreve lá no YouTube, Ryan Reynolds, ChatGPT. Vai ver. Vou procurar. Né? Eu acho ele um ótimo ator. Aí outra coisa que dá para fazer também é mapa mental. Sim. Porque eu preciso bastante quanto a isso, porque eu acho que fica mais organizado e dá para fazer. Muito. Mas como assim, mapa mental? Ele cria o próprio desenho? Não, mas ele vai criando os tópicos, você só vai transcrevendo. Entendi. Transcrever não, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Esse negócio de tópico também, quando você for pedir para criar post ou anúncio, você pode, acho que foi o Léo, né? Lucas. Lucas. Acho que foi o Lucas que falou que ele aprendeu que ele gostava de resposta em tópicos. Você pode pedir para ele criar o seu texto em tópicos e também tu pode falar assim,
Use emojis também. Use tópicos e emojis. Ah, é Aí verdade. ele coloca lá o teu anúncio, o teu post, usando os emojizinhos bonitinhos e tal. Fica legal. Entendi. Massa. Não sei nem se... Eu não sei compartilhar a tela, senão eu ia mostrar aqui. Eu fiz um negócio desse. Cara, negócio da API, ô Lucas, eu vi uma galera falando das possibilidades de conexão entre plataformas e aplicativos, e aí, quando eu lendo os tópicos, eu até falei, cara, imagina uma parada simples assim de entender, iFood. iFood coloca o chat GPT integrado. Aí você poderia falar, por exemplo, encontra para mim uma pizza de calabresa de até R$80 que entrega mais rápido. A que entrega mais rápido para mim. Ponto, tá aqui, essa pizza. Quer que eu peça para você? Sim. O pedir já é o segundo, eu acho que é o segundo passo da evolução desse negócio. Não, acho que antes de pedir, eu acho que essa plataforma vai começar a trabalhar com voz. Tipo, não posso falar o nome da dita cuja que ela tá aqui. Tem que... Alexa. Eu acho que vai funcionar tipo uma Alexa. Daqui a pouco tempo, eles vão começar a dar esse contexto com voz. E um dos próximos passos também é passar a executar tarefas de fato quando a API for aberta. Aí imagina, no iFood tu fazer um negócio desse, no Jus Brasil. Cara, eu pensei no Jus Brasil. Conhece esse site? Jus Brasil? É um site de advogado? Conheço. Então, eu já tinha visto uns 2, 3 anos atrás que o pessoal estava usando o Watson, IBM Watson, que é uma inteligência artificial que foi muito bem falada muito antes do chat GPT, que era a mais potente do mundo, caramba, porque eles estavam criando um robô advogado para te dar, por exemplo, baseado num caso que você fala para ele, ó, aconteceu isso daqui com o meu cliente. Qual que é a chance de ganhar ou perder isso daqui? Ele calculava para você. Então, ele analisava uma série de jurisprudências, né? E aí, baseado nas suas entradas, ele fala, ó, tu tem essa chance de ganhar ou perder isso daqui. Aí, imagina isso no Jus Brasil, que o Jus Brasil é um banco de dados disso, né? De um monte de caso lá. Então, ele vai começar a analisar os casos e confrontar com o seu, e pode te dar isso, ó, a tese, sei lá como é que se fala, que você tem que escrever, passa por isso daqui, ó. Aqui está um modelo de tese para você recorrer a esse assunto, com base no que eu achei aqui. Ele pode chegar nesse nível. Mas aí hoje ele tem uma barreira, por quê? Porque ele não faz pesquisa, por exemplo, no Google, ele não acessa site, então hoje ele acessa só o que ele tem de dados do banco de dados. Exato. Então, ele poderia acessar o Brasil, porque daí é um site, né? Se ele não tiver isso dentro do banco de dados, ele já não conseguiria. Mas acredito que logo ele vai ter acesso também a sites. Os hackers já conseguiram fazer isso. Os caras inventaram uma extensão, agora deve ter saído do ar, por causa do anúncio lá. Você conseguia plugar o chat GPT no Google. Eu vi isso funcionando. Por exemplo, ele só tem dados no banco de dados dele, eu acho que até 2020 ou 2021, é um negócio desse. Então, se você perguntar, por exemplo, quem ganhou a Copa do Mundo de 2022, ele não sabe responder. Ele não sabe. Aí o cara plugou essa extensão e perguntou. Aí ele foi e respondeu, porque ele se conectou ao Google. Pois é. Então, você imagina. Então, cara, assim, eu vejo muito perto dessas coisas acontecerem. Fala, cara, se algum doido pegar e juntar essa tecnologia no Jus Brasil da vida, você pode chegar nesse nível. Fala assim, cara, toma aqui o teu processo, o que você tem que fazer é isso daqui, a chance de você ganhar com esse processo é 70%. Leva isso daqui lá, fala com o teu advogado, sei lá. Isso vai ser uma ferramenta para o advogado, né? Não vai ser para a gente que não entende do negócio. Mas para o advogado ganhar tempo.
Matheus? Eu queria fazer uma pergunta para você e para o Lucas. Isso que vocês estão usando é cenário? Como assim? Não entendi. Aqui, ó, parece. Porque lá no. É Lucas, né? É Uhum. Lucas. Aqui tá de noite, lá tá de dia. Tá. Cenário? É uma É. foto. É uma foto. O meu não é que cenário, legal. não, cara. O meu é real mesmo. Pô, No meu estragou o também. cenário. E o da Dani é o quê? Ela tá lá em Manhattan. Eu tô em Manhattan, gente. Aham. Ô, mas na gravação fica ótimo. Eu fiz o teste semana passada, ó. Ficou top. Eu vou fazer isso também. Que aí, ó, depois quando eu gravar e subir o vídeo, ninguém vai ver que a gente não. Cada um tá num cenário diferente, que ninguém sabe o horário que a gente gravou. É verdade. E aí, inclusive, depois, aí, se vocês quiserem, quando eu subir o vídeo, vocês, inclusive, se tiver boa, né, a imagem, a luz, vocês conseguem fazer os cortes e produzir conteúdos para vocês. Ah, maravilha. Os cortes do vídeo. Para fazer isso. Aí, eu tava procurando aqui o. Porque meu cenário aqui é caixa de e-commerce, né? Então, Mas aqui dentro do próprio Google aqui, do Meet, tem alguns cenários. que bom. Eu não sabia. Uhum, É bom para fazer reunião. Semana exatamente. que vem eu. O cenário do Lucas o escritório que a gente trabalha. A gente tirou uma foto para quando a gente fazer reunião, a gente coloca a foto do escritório. Que beleza. Ficou muito bom mesmo. Agora parece que o Lucas está com um vulto na cabeça, mas se ele ficar certinho, dá bom. Achei que foi só eu que tinha visto o vulto passando atrás dele. É falar, mano. Assombração aí. Tô testando esse Mid Journey aqui, meu Deus. Deus. As duas ferramentas juntas é muito assustador. Sim. Tô testando o Mid Journey que já fez uma imagem pra Ô. mim e é muito bom, muito bom. Agora, o Mid Journey, num outro uso pra gente aqui. Ele também ajuda você a criar landing page. Mid Eu vi um Journey? cara. Para. Sim. Isso aí eu não sabia, não. Ele não te dá o código, mas ele te dá o layout. Ele fala assim, ó, a primeira sessão, eu vi um cara fazendo uma landing page, ele simulou que era um lançamento de um tênis novo da Nike. Aí ele foi lá e colocou as perguntas lá que ele tem que fazer, e saiu uma página linda. Caraca, maluco. Aí depois ele foi mostrando como que ele pegou aquele design e aplicou na construção, né? De fato. Pegando a imagem, colocando... Porque, assim, a imagem da landing page você consegue pegar. Os textos não, né? O texto você tem que pegar no nosso outro amigo aqui. Meu Deus, nossa. Quanto mais vocês falam, mais apavorada eu fico. Eu pintei um quadro da minha esposa no DALL-E, com o ChatGPT também. Nossa. Pessoal, eu vou ter que encerrar a nossa chamada. Mas assim, ó, nossa, eu aprendi tanto aqui com vocês, cada um trazendo uma coisa diferente. Eu quero muito agradecer a presença de todos aqui, em especial ao Marcílio, que nos deu uma aula de ChatGPT. Ele e o Lucas, eu acho que esclareceu bastante coisa para nós, né? Foi uma aula só de anotações. Essa é a ideia, Ana. A gente anotar, a gente aí. trocar ideia. A aula de toda quinta-feira é uma aula comunitária, não é uma aula que vai ter um professor, alguém que. É uma aula comunitária que cada um vai trazer o seu expertise aqui para a gente trocar ideia e contribuir um com o outro. Isso aí. Agora que vocês já sabem aí como pedir para atuar já começa a pedir aí um monte de copy, um monte de texto, um monte de post para Instagram, headline para landing page. Bota a mão na massa. Bora lá. Então tá. Aí eu... Pode falar, Não, eu ia Matheus. falar que eu tô igual o Thiago também. A gente
eu não perco aqui para aprender mais. A gente começando agora, a gente aprende bastante. E a gente falando, a gente aprende mais ainda, porque fixa na memória. Com certeza. Com certeza. Grande beijo, então, para vocês e até a próxima quinta. Eu espero vocês nesse mesmo horário. Beijão. Valeu. 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 Tchau, valeu. É.